Você tem sentido que sua cabeça tá meio confusa, sua mente tá meio estranha, como se você tivesse meio disperso ultimamente, como se você vivesse o dia inteiro, fizesse as coisas que você tem que fazer, tá tudo funcionando, mas parece que chega no final do dia e você viveu aquilo tudo de maneira muito automática. Muitas vezes você não consegue nem lembrar de todas as coisas que fez, de, enfim, tudo o que aconteceu, tudo o que se passou por ali. Eu venho percebendo que parece que existe uma amnésia coletiva rolando na vida das pessoas. Não sei se é o que acontece na sua também, mas essa sensação de que a gente está cada vez mais automático e que a vida ela está passando de maneira cada vez mais despercebida. E nessa conversa de hoje eu vou trazer um formato um pouco diferente do convencional, porque eu quero te fazer três perguntas fundamentais para você ver se você se identifica ou não com essa questão. Eu vou fazer também, vou trazer aqui duas reflexões e um conselho. Então vai ser 3, 2, 1. Três perguntas para você se identificar, duas reflexões para você olhar por outra perspectiva para isso que te acontece e talvez te ajude a sair dessa situação, e um conselho que vem do fundo do coração. E enquanto eu preparava meu enorme roteiro, tá aqui, uma folhinha pequenininha de papel para guiar essa conversa, até para que o cara não se perca nessa amnésia coletiva, mas eu lembrei de um episódio que me marcou muito, que aconteceu há muitos anos atrás, que foi quando eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha acabado de ganhar um filhote de labrador, um cachorro. Ele deu o nome do cachorro de Ozzy, em homenagem a Ozzy Osbourne, o grande músico da banda Black Sabbath. E quando eu cheguei lá, o filhotinho era lindo, cachorrinho preto, pequenininho, e ele era uma máquina de destruição. O cachorro corria, pulava em cima de você, brincava, enfim, era uma energia que parecia que não ia terminar nunca. 6 meses após esse primeiro encontro, eu voltei à casa desse meu amigo e encontrei novamente Ozzy, o cachorro. E aí eu entrei pelo terraço da casa desse meu amigo, o cachorro veio já maiorzinho e brincando, pulando em cima de mim e toda aquela coisa, aquela energia caótica que os labradores, ou quem tem labrador sabe como é que, principalmente quando é filhote, como é que esse bichinho se comporta. Só que quando eu fui entrando dentro da casa do meu amigo, quando eu fui entrando na casa do meu amigo, o cachorro meio que parou, travou. E aí eu achei aquilo muito estranho. Saí novamente pro terraço, o cachorro pulou em cima de mim e brincou. Quando eu entrei pra casa, o cachorro travou, ficou parado. E aí eu perguntei ao meu amigo, eu disse, o que é que tá rolando aqui? Que quando eu entro aqui, o cachorro para, fica quieto, não tá entrando. Antes ele entrava, destruía a casa todinha, brincava, enfim, fazia toda aquela algazarra. E aí o meu amigo falou, Rafa, ele foi adestrado. Ele enxerga que tem uma linha aqui do terraço para dentro de casa, então ele não entra aqui dentro de casa mais. Ele tem uma linha invisível que separa ele do terraço e da casa. E na hora aquilo passou batido, mas talvez eu já com esses vieses de pensamento filosófico por aí, fiquei pensando como muitas vezes acontece algo semelhante na nossa vida. Parece que a gente está sendo adestrado, que a gente está sendo conduzido a viver dessa maneira automática. Muitas vezes não é sem nem pensar, sem nem perceber. Parece que a gente está delimitando as linhas imaginárias da vida da gente, de onde é que a gente vive, brinca, se diverte, curte de fato, e de onde é que a gente só faz, só reproduz, só fica ali, só replica o comportamento, só replica aquilo que nos foi ensinado.
E eu trago essa história para que a gente faça então essas 3 perguntas. Eu te disse, vai ser 3, 2, 1. As 3 perguntas. A primeira pergunta é exatamente se você... Cadê meu roteiro? Se você sente isso. Se você sente que você vem perdendo presença. Você sente que você vem perdendo presença nos seus dias, que você vem perdendo essa maneira inteira de estar nas coisas, de trabalhar, de conversar com as pessoas, de navegar na internet, de... Cara, vou parecer agora, vim direto dos anos 90, né? Navegar na internet. Mas de, enfim, assistir os conteúdos, de viver a sua vida. Você sente que você vem perdendo essa presença. E por que é importante a gente se questionar sobre isso? Porque se a gente vem perdendo a presença, significa que a gente vem vivendo de maneira automática. Se a gente vem vivendo de maneira automática, eu te pergunto, o que é que, então, que a gente está fazendo da vida? O que é que a gente está fazendo aqui? Pode tirar a gente, pode botar outra pessoa que vai cumprir as mesmas coisas. Cai aquele velho clichêzão. Não é se a gente está vivendo ou se a gente está apenas existindo. Primeira coisa que a gente vem perdendo, presença. Segunda coisa que a gente vem perdendo, e aí eu vou te fazer uma pergunta para ver se você se identifica ou não. Você sente que você vem perdendo também personalidade? Muitas vezes eu percebo que eu tô com vontade de comprar coisas que eu nem preciso. Muitas vezes eu me vejo replicando frases que não são minhas. Pensamentos que muitas vezes eu não sei nem de onde vem. Muitas vezes eu me vejo com desejos que eu não sei de onde é que eles surgiram, mas que muitas vezes eu percebo que não são genuinamente meus. Então eu percebo que eu me encaixo nisso também, mas eu acredito muito que a sociedade vem perdendo personalidade. E quando eu estou falando de personalidade aqui, eu não estou falando simplesmente de ser uma pessoa autêntica, de ser aquela pessoa diferentona. Não é isso que eu estou falando, não. Personalidade da gente estar muitas vezes esquecendo do simples de quem nós somos. Da gente estar sendo conduzido para escolhas que a gente muitas vezes nem pensa sobre elas. Desejos que muitas vezes são colocados na nossa vida que a gente não consegue nem perceber como eles são tão sutis. Na maneira como eles são colocados. Frases, desejos, compras, atitudes. Será que a gente vem perdendo essa presença? E a terceira coisa, a gente falou presença, personalidade. Será que a gente vem perdendo essa personalidade? Presença, personalidade. E a terceira coisa, a paixão. Será que a gente vem perdendo a paixão, o entusiasmo pelas coisas que a gente vive na nossa vida? Pelas nossas tarefas, pelos nossos hobbies, pelos nossos projetos, pelas nossas relações, pelo nosso, sei lá, navegar no conteúdo. Será que a gente vem perdendo essas paixões? Porque eu não sei você, mas eu sinto que a sociedade vem se direcionando para um caminho de ou uma apatia, ou seja, um distanciamento, uma falta de entusiasmo, uma falta de motivação, ou então uma euforia muito grande. Então parece que a gente está transitando somente entre esses dois extremos. Ou a gente está extremamente apático, desmotivado, com falta de entusiasmo, ou a gente está extremamente eufórico. Então parece que só serve na vida da gente as coisas que são fantásticas, sensacionais. Tá, e o que é simples? E as nossas paixões, que muitas vezes são bobas? Será que a gente vem perdendo o entusiasmo, o gosto, sabe? Aquele gosto de dizer assim, caramba, é gostoso fazer isso. Que massa fazer isso. Hoje no café da manhã a minha esposa ficou brincando comigo, ela falando que é engraçado me ver vivendo, que é engraçado me ver fazendo coisas banais. Mas hoje no café da manhã eu fui montar um sanduíche de frango, cortei tomate, coloquei dentro do pão, peguei o frango, coloquei dentro do pão, e aí eu fui pegar o alface. O alface ele já estava todo separado nas folhinhas. E aí tinha uma folhinha bem pequenininha de alface. E eu olhei para aquilo, eu achei aquilo tão engraçado, bonito, dentro do pote onde a gente separou a alface. E eu fiquei olhando para aquilo. A minha esposa disse, rapaz, tu é doido. Qual é a graça que tu tá vendo aí nesse alface? Eu digo, não, porque ele tá um pouco diferente do comum. Ele tá um pouco diferente do que eu tô acostumado.
E muitas vezes eu percebo que a gente tem essa possibilidade de enxergar as coisas que estão na nossa frente, de enxergar beleza naquilo. Mas eu sinto como se a gente estivesse perdendo o acesso a essas paixões, a esse entusiasmo. Então, as 3 perguntas que eu quero que você se faça por aí também, que você olhe para elas de maneira mais atenta. Será que você vem perdendo a presença? Será que você vem perdendo personalidade? E será que você vem perdendo paixão? 3 P's. Fica fácil para você pensar sobre isso. E disso a gente pode partir então para as reflexões. Porque tem uma fala de Simone Weil, uma filósofa francesa do século anterior, que mexe muito comigo. Eu sempre estou carregando essa frase comigo. Volta e meia nas palestras que eu faço nas empresas, nas instituições, enfim. Essa frase ela vem à tona. Mas é quando Simone Weil ela diz que a atenção é a forma mais pura de generosidade. Deixa eu contextualizar essa frase. A atenção é a forma mais pura de generosidade. Simone Weil, ela no século anterior, trabalhou em indústrias, em fábricas, em montadoras, e ela queria ver como de fato era a vida daqueles operários, daquelas pessoas que estavam ali. E Simone Weil começou a perceber que a melhor forma de filosofia que ela podia trazer, o melhor remédio para a alma daquelas pessoas que estavam ali, era a atenção. Quando ela sentava e escutava as histórias, entendia como é que aquela pessoa vivia, ela dizia que isso dignifica o outro. Então a atenção dignifica o outro. A fala dela é: a atenção é a forma mais pura de generosidade. E aí você vai entender porque é que eu estou trazendo para esse nosso contexto aqui. Segura aí. Se a atenção é a forma mais bonita, a forma mais intensa, não é, de generosidade, isso significa que dar a nossa atenção para alguém ou para algo é o maior presente que nós podemos oferecer. É o maior bem que nós podemos dar a alguém, ou a alguma atividade, ou a algum projeto, seja lá o que for. O maior bem que nós podemos ofertar é a nossa atenção, porque a atenção dignifica aquilo. O que significa dignificar? Significa dizer que aquilo tem valor, significa dizer que você enxerga, significa dizer que você não vê aquilo como algo vazio, que não é um nada. Por que é que eu estou trazendo isso para esse nosso contexto? Porque eu sinto que a gente tem vivido uma vida sem atenção. Eu sinto que a gente muitas vezes tem experimentado uma vida que é desatenciosa consigo mesma. A gente não coloca mais atenção, presença nos nossos dias, nas nossas atividades. E essa é a primeira reflexão que eu trago. O quanto de atenção a gente tem colocado para o nosso cotidiano, para a nossa vida presente, para as nossas atividades simples, banais, como uma conversa, como assistir isso aqui agora. Pouquíssimas pessoas das que assistem esses materiais, escutam esses meus conteúdos, primeiro, vão ter chegado até aqui. Pouquíssimas. Se você tá aqui até agora, meus parabéns. Você é fora da curva. Muitos dos que chegam até aqui, muitas vezes também consomem, digamos assim, isso de maneira passiva, de maneira automática, só deixa ali, enfim. E na nossa vida, pior ainda. A gente trabalha de maneira automática, a gente se relaciona com os outros de maneira automática. E aí eu pergunto, será que ao fazer isso a gente está dignificando a nossa vida? Percebe como a atenção é a forma mais pura de generosidade. Nós não estamos sendo puros, honestos com nós mesmos. Não estamos sendo. A gente não está dignificando esse tempo que a gente tem para viver aqui. A gente não está dignificando, ou seja, não estamos dando o valor merecido, suficiente, que essa nossa passagem tem. A raridade que é essa nossa vivência, que é tão curta, que é tão pequena, que passa do dia para a noite, quando a gente menos espera, já foi. Já foi. Marco Aurélio ele tem uma fala
Marco Aurélio, filósofo imperador, ele tem uma fala que é muito bonita, quando ele diz que lembra-te que cada dia é uma vida. Que cada dia é uma vida. Se a gente vive os nossos dias de maneira automática, então eu pergunto, cadê a vida nos nossos dias? Onde é que está ficando? Onde é que a gente está deixando a vida nos nossos dias? Então, atenção. Atenção é a forma mais pura de generosidade. Era isso que Simone Weil dizia. Só que não olhe somente essa atenção como atenção ao outro. Ela é fundamental, claro. A gente dá atenção ao outro, dignifica. A gente está dizendo ao outro, eu te vejo. Eu sei que tem um ser humano aqui na minha frente. Mas a gente muitas vezes esquece de dar essa atenção para a nossa própria vida. Para as nossas próprias tarefas, nossas próprias atividades. E a gente entra então na segunda reflexão. Lembra? 3, 2, 1. 3 perguntas, 2 reflexões e um conselho que vem logo em sequência. A gente entra então na nossa segunda reflexão. Que eu sinto que o grande problema hoje da humanidade não é mais a infelicidade. Eu sinto que durante muitos séculos a gente brigou pela felicidade, a gente lutou atrás da felicidade. Talvez a gente até intuitivamente carregue isso conosco, mas eu acho que o grande problema hoje da humanidade não é só mais a infelicidade, é a insensibilidade. O problema não é que a gente está infeliz, o problema é que a gente está insensível. Insensível. E até que ponto essa insensibilidade não é fruto dessa vida automática, dessa vida desatenta, dessa vida que não dignifica a si mesmo. Nós estamos insensíveis. A gente não se deixa mais ser afetado por toda a beleza da vida que existe ao nosso redor. Por uma folhinha de alface que a gente pega e enxerga e diz, caramba, que folhinha bonitinha da gota serena. Que folhinha bonitinha. A gente não se deixa mais ser tocado pelos afetos das pessoas ao nosso redor. Pelas músicas que a gente escuta, pela vista que está aqui na nossa frente. A gente não está infeliz. A gente está insensível. Insensível. Eu sinto que a humanidade caminha para uma apatia profunda. O que é uma apatia? Apatia é apatos. A vem de sem e patos, paixão. É uma falta de paixão. É uma falta de ser tocado, de ser impactado pela vida. E aí eu tô falando agora que a gente vem numa anestesia real mesmo. Anestesia no toque, no abraço, no cheiro. A gente perdeu, muitas pessoas perderam gosto e olfato durante a pandemia. Mas eu acho que a gente perdeu várias outras capacidades. Várias outras sensações. Não foi só o olfato, não foi só o gosto. A gente perdeu a nossa visão. A beleza que está diante da gente, a gente não consegue mais ver. A gente perdeu a nossa audição. Palavras bonitas que ecoam, canções que têm tanta coisa para nos dizer. Às vezes, sei lá, conteúdos, conversas, gente. O quanto a gente perde quando a gente não tem atenção nas conversas que a gente vive. Nós não estamos infelizes. Nós estamos insensíveis. Insensíveis. Dostoiévski, escritor russo, ele tem uma fala em Crime e Castigo que é muito forte. Quando ele diz que a pobreza, ela dói. Mas na pobreza ainda se conserva algo. Algo de humano é conservado na pobreza. O problema não é a pobreza, o problema é a indigência. Quando a gente se torna indigente, nada se conserva. Rafa, traduz o que esse maluco russo estava dizendo, pra gente já ir para o conselho final. A pobreza é a falta. Mas a falta faz parte da vida. A falta faz parte de quem nós somos. Então na pobreza, mesmo quando a sua vida estiver difícil, mesmo quando a sua vida estiver complicada, mas que você ainda conserve quem você é.
que você ainda conserve sua capacidade de sentir, que você ainda conserve a sua atenção pelas coisas. Porque o problema não é a indigência, não é a pobreza, o problema é a indigência. Na indigência nada se conserva, a gente não se enxerga mais sequer como seres humanos. Isso é ser indigente. É quando a gente não sabe mais quem a gente é. É quando a gente não sabe mais por que é que a gente faz aquilo que a gente faz. É quando a gente não consegue mais enxergar qualquer valor em quem nós somos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós executamos. Isso é ser indigente. Então, o meu conselho para você hoje: busque trazer atenção na sua vida. Atenção nas coisas que você faz, nas coisas que você vive. Ah, Rafa, mas tem muita coisa que é muito ruim. Beleza, a pobreza dói. Mas o perigo é a indigência. Na indigência nada se conserva. Nada se conserva. Coloque atenção para lembrar quem você é. O que é que de fato te motiva. Quais são os seus gostos reais. Coloque atenção nas pessoas com quem você convive. Nos afetos, nas relações. Coloque atenção no que é bom e no que é ruim também. Mas coloque atenção. Atenção é o que dignifica a nossa vida. Atenção é o maior presente que você pode dar para alguém. Então dê esse presente para si mesmo também. Porque a gente não veio para o mundo para passar batido. A gente não veio para o mundo para viver automático. A gente não veio para o mundo para viver de maneira despercebida. A gente não veio para o mundo para isso. Não viemos. Não viemos. Viemos para contribuir. Viemos para evoluir. Viemos para somar. Foi para isso que você veio. Até aqui. Viemos para nos apaixonar por essa existência. Respira um pouco. 3 perguntas. Será que estamos perdendo presença, personalidade, paixão? 2 reflexões. Atenção é o maior presente que podemos dar a alguém. Não estamos infelizes, estamos insensíveis. E o conselho: coloque atenção. Coloque atenção em tudo que você faz. Eu cheguei até agora e não disse meu nome. Não disse quem eu sou, não disse o que eu faço. Isso é o que dá a gente estar com muita atenção naquilo que a gente faz. Meu nome é Rafa Barbosa. Eu sou filósofo. Sou apaixonado pela vida, apaixonado pela existência. Quero que você seja também. Minha missão aqui é te ajudar a viver com mais sentido e realização. A se apaixonar você também pela sua existência. Porque eu acredito seriamente que a paixão é o que tira a gente dessa apatia, dessa falta de paixão. A paixão é o que tira a gente dessa vida automática, despercebida. E eu acredito que a vida sem paixão é um grande desperdício. Se você não é, se inscreve, segue, acompanha aqui essas reflexões para que cada vez mais você também se apaixone por essa tão breve, tão bonita, tão maravilhosa aventura que é estar vivo.